turma no Classroom, tá certo? Então, assim, eu vou fazer aqui a apresentação de um slide só para a gente concluir a parte nossa teórica e depois a gente vai conversando, tá certo? A gente vai conversando sobre o projeto, tá bom? Então, qualquer coisa, eu vou projetar a tela agora, e aí qualquer coisa, vocês vão me indagando, tá bom? Vocês estão vendo aí o slide? Sim. Pronto. Deixa eu só conferir bem aqui. Pronto. Eu vou suspender e vou apresentar novamente, tá? Porque eu tive um probleminha aqui. Então, pessoal, o que é que acontece? Vocês ouviram um cachorrinho aqui, é o cachorrinho aqui das meninas, mas não vai atrapalhar muito não, tá? Porque hoje eu não estou no escritório, certo? Então, todos estão vendo o slide? Sim. Pronto. Então, o que é que acontece? Para a gente discutir o nosso projeto, só faltavam mais duas etapas, o referencial teórico e a metodologia, para eu apresentar para vocês como é que a gente ia fazer, tá certo? E o outro é o cronograma, mas o cronograma a gente não faz uma discussão, tá bom? Então, o que é que acontece? Né? O referencial teórico, você já tem uma noção do que é o referencial teórico, né? Então, ele nada mais é do que uma revisão de trabalhos científicos, tá certo? Que já existem, né? Em livros, arquivos, né? Artigos, enciclopédias, monografias, teses, tá certo? O que é que eu aconselho vocês? Eu prefiro muito que vocês usem, né? Basicamente, artigos, né? Não dando, é que a gente vai para monografias e teses, porque o TCC de vocês é um artigo e geralmente a gente cita artigos principalmente de revistas, tá bom? Mas não quer dizer que vocês não possam citar livros, né, ou enciclopédias, ou documentários, ou revistas, enfim, tá? Mas para a gente, basicamente, artigos são mais práticos e têm uma fidedignidade melhor, tá bom? E aí, nesse primeiro momento, vocês não precisam fazer um referencial teórico tão grande, né, que é o que eu queria combinar com vocês. Né? Por quê? Porque, na realidade, qual é a função metodológica nesse momento? É só de vocês irem lá na comunidade científica, né, para ver o que é que de mais atual tem falando acerca desse tema, tá certo? Ou do tema que vocês queiram procurar, tá bom? Nessa parte aqui do trabalho de vocês, do referencial, em especial do projeto, né, nós vamos apresentar o quê? Os instrumentos lógicos categoriais. O que é isso? É aquela base teórica que vocês vão usar tanto para justificar o trabalho de vocês, como para futuramente vocês discutirem os resultados. Né? Saber se o que vocês encontraram, né, ele está de acordo com o que a comunidade científica mostra ou não, tá certo? E, então, basicamente o referencial teórico que vocês vão fazer é esse, tá certo? Existe uma estrutura, digamos assim, uma estruturação hierárquica, né? Alguns coordenadores, ou alguns, perdão, orientadores, eles preferem que vocês façam uma estrutura cronológica, partindo do mais antigo para o mais novo, né? Isso quem for fazer pesquisa, por exemplo, em história da educação, ou em história de processos, enfim, né? Mas tem uma estrutura cronológica que é melhor, que particularmente é a que eu mais gosto, que é a que a gente parte do tópico geral para o específico, né? Particularmente eu gosto mais dessa, mas não quer dizer que vocês todos tenham que fazer esse tipo de estrutura no referencial. Vocês, inclusive, podem fazer do específico para o geral, né? Existem alguns colegas, principalmente da modelagem matemática, eles fazem isso, né? Não é errado, é apenas uma estruturação hierárquica, tá bom? O que é que eu aconselho a vocês? Esteticamente, eu acho mais bonito do geral para o específico, tá certo? Posso continuar? Posso, né? Pronto. Então, por exemplo, eu tomando por base aquele título que a gente usou, né, lá desde a primeira aula,
que é as contribuições do GeoGebra no estudo de gráficos e funções, foi um título sugestivo que a gente deu. Por exemplo, eu poderia fazer, como da forma que eu mais me sinto familiarizado, eu uso a estrutura do geral para o específico. Então, basicamente, no referencial teórico, o que é que eu faço? E aí eu vou propor para vocês o seguinte, olha, se eu estou falando do GeoGebra, eu estou falando do uso de tecnologias no ensino, né? O GeoGebra, no caso, é o uso de aplicativos móveis, né, no ensino de matemática. E, enfim, o uso do GeoGebra enquanto ferramenta de ensino. Então, veja o que foi que eu fiz. Eu parti do geral, uso de tecnologias. Dentro das tecnologias existem os aplicativos, e dentro dos aplicativos existe o GeoGebra. O que é isso? É partir do geral para o específico. Vocês compreenderam? Tá ok? Me dê um retorno, que eu não estou vendo o chat, né? Ué, tá em tela cheia, professor. Tá. Aqui no meu tá travado bem no início ainda. Achei que você tava falando sem passar o slide, porque para mim aqui tá travado na tela inicial. Que história! Não acredito, não. Agora apareceu de exemplo. Não, pois, meu Deus do céu, pois deixa eu voltar aqui. Vou interromper e vou fazer de novo. Mas, rapaz... Eu achei que só tava falando aí aleatório. Não achei que fosse pelo slide, não. Não, moço, armário, pois eu tô no slide. Pronto, deixa eu ver aqui. E agora? Agora sim, tô vendo em tela cheia o título. Pronto, pois pronto. Então, assim, vou só fazer uma recapitulação. Naquela primeira fala inicial, eu posso até disponibilizar o slide para vocês também, tá? Igualmente aos outros, tá bom? Então, eu falei do referencial teórico, né? E a função dele nesse momento, né? Do projeto, que é exatamente fazer esse levantamento do que mais está sendo falado, tá bom? E na estrutura hierárquica, eu apresentei essas três, né? E aí eu disse para vocês que o melhor, né? Não é que seja o melhor, o que eu mais gosto, né? O que eu mais me familiarizo é exatamente quando eu parto do geral para o específico. E aí eu dei o exemplo, né? Do GeoGebra, certo? Que é exatamente, por exemplo, aqui, né? Como eu quero pesquisar naquele título sugestivo que eu dei do app GeoGebra, então, o que é partir do geral para o específico? Eu iniciar falando, por exemplo, do uso de TICs. Dentro do uso de TICs, eu tenho os aplicativos móveis, os softwares, enfim, e aí eu falo sobre os softwares, e aí, mais especificamente, eu falo sobre o GeoGebra. Então, o que é isso? É partir do geral para o específico. Né? Professor, precisa ser 3 capítulos o referencial teórico? Não. Nesse momento, eu não quero. Né, porque é o projeto. O que é que eu quero? Eu quero que vocês escrevam um referencial teórico, só um capítulo, mas que dentro desse referencial teórico, né, eu sugiro que vocês usem, né, essa estrutura saindo do geral para o específico. Tá bom? É só para que vocês compreendam a estruturação. Depois vocês vão definir com o orientador de vocês como é que vai ser feito. Tá certo? Estão compreendendo aqui? Sim, sim. Sim. Pode passar, não é? E com relação às referências. Quando eu escrevo aqui que a gente vai reunir de 10 a 15 textos, né? Isso aqui a gente tem lá no final do trabalho, no TCC mesmo. Então, entre 10 a 15 títulos é um referencial, né? São referências boas. Então, o trabalho de vocês, para ser um trabalho bom, ele vai ter que ter entre 10 e 15 referências citadas lá no trabalho de vocês. Agora, professor, para o projeto, o que é que eu peço? Eu peço que vocês façam entre 5 e 8, né? Nada tão grande, certo? Eu acho que está tranquilo, né? Porque nós até falamos sobre fichamento, né? Então, se vocês fizerem o fichamento dos temas de vocês, vai ficar bem fácil, bem mais fácil vocês escreverem um referencial. Tá certo? Então, as orientações que eu digo, que a gente faz é o seguinte, para o TCC entre 10 e 15, nesse momento que eu quero de vocês, entre 5 e 8. E aí que vocês realizem o fichamento. Então, dentre os 5 e 8 artigos que vocês escolherem, vocês vão, né, escolher, né, fazer os fichamentos. Tá bom? Bem,
E aí vocês vão tentar organizar a citação a partir da estrutura hierárquica. Então, vocês podem pegar 3 trabalhos falando de TICs, 2 trabalhos falando do uso de aplicativos, né, por exemplo, e 2 trabalhos falando sobre o GeoGebra. O que é isso? É vocês organizarem, né, as citações e os trabalhos que vocês pesquisaram a partir da estrutura hierárquica. No caso, pegando a orientação que eu fiz, né, para vocês, que eu dei lá o exemplo, por exemplo, né. E aí, a questão lá do referencial teórico, no final, você faz uma conclusão de até 3 parágrafos, né? Que aí essa é uma questão que vocês vão tratar mais na frente com o orientador de vocês. Por enquanto, o que é que eu quero para o projeto? Eu quero que vocês façam esse referencial teórico em apenas um capítulo, né? E que vocês usem uma estrutura hierárquica, usando entre 5 e 8 artigos. Tá certo? Professor. Oi, pode falar. Então, assim, a conclusão do referencial teórico, né, seria simplesmente para o trabalho final, para o TCC final. Isso. Eu estou falando para vocês a estruturação já apresentando para o TCC final. Mas nesse primeiro momento, porque o que é que eu quero? Inclusive, nesse primeiro momento, vocês vão escolher os artigos e não quer dizer que vocês vão continuar com essas citações, porque quando vocês forem levar o projeto para o orientador de vocês, ele pode não, com certeza, ele vai sugerir outros trabalhos. Então, não vale a pena você fazer uma conclusão de um referencial teórico nesse momento. Né? Para o projeto não precisa, mas para o TCC, sim. Porque você vai mostrar exatamente nesse momento, né, que você tem propriedade desse referenciamento teórico, né, desse aporte teórico que você fez. Tá? Certo. Certo? Mais alguma dúvida? Os meninos, pode prosseguir? Pronto. Né? Então, e a metodologia, né? No projeto, ela é importante, ela inclusive, ela pode ser a parte do projeto que vocês mais se dediquem, porque quanto mais descrita a metodologia, mais fácil você vai com a maior facilidade, você vai conseguir implementar a pesquisa. Então, assim, o que é que eu peço de mais importante no projeto? A metodologia. Porque tudo, inclusive os objetivos, justificativa, tudo você pode mudar, né? Mas a metodologia pode mudar no sentido de adequar junto com o seu orientador, mas a metodologia ela tem que estar concisa, né? Para que você possa desempenhar um bom projeto, né? Então, vai ser exatamente a descrição, né, do modo como o estudo vai ser realizado. Então, esse, para mim, a parte mais importante do projeto é a metodologia do projeto. Por quê? Porque é com ela que você vai rabiscar a sua pesquisa com o seu orientador, tá bom? E aí, o que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês, dentro da metodologia, descrevam os tipos de pesquisa, que eu já coloquei uma videoaula falando sobre os tipos de pesquisa. O local, vocês podem descrever. Ah, professor, se eu escolher o local agora, vai continuar até o final? Não, não necessariamente. Mas é importante que vocês descrevam, né? Tanto o local como o perfil dos pesquisados, né? Então, assim, o local não é tão importante, mas, de repente, professor, eu quero fazer uma pesquisa onde os interlocutores vão ser professores da educação básica. Beleza. Você pode mudar? Pode, mas já pensou se você escreve a metodologia toda para investigar sobre professores e aí você muda para alunos do ensino médio, ou vice-versa. Então, não é que não possa mudar, né? Mas você já tem que ter em mente principalmente o perfil de quem você vai pesquisar, porque isso vai dar um norte para o orientador lhe indicar. Tá bom? Os instrumentos utilizados, que a gente também eu mostrei, a gente viu em metodologia, e eu mostrei para vocês alguns, né? Você também tem que descrever na metodologia, né? E a análise dos dados, como é que você vai fazer. Então, basicamente, a metodologia, ela vai ter que ter, vai ter que ser composta por essas partes. E aí eu peço a vocês que vocês escrevam pelo menos 1 ou 2 parágrafos de cada parte dessa, porque a metodologia vai ter entre 1 e 2 páginas no projeto de vocês. Tá certo? Eu vou disponibilizar o vídeo. Oi, pode falar.
Como é que, assim, funciona a metodologia numa aplicação? Não, Por exemplo, no exemplo, né? Que eu dei do aplicativo móvel, né? Então, Professor, qual é eu o acho tipo. que, Oi. eu acho que o Finlândia está se referindo a, tipo assim, uma pesquisa aplicada, que nem tanto um caiu o áudio aqui. TCC dessa forma aí, como o senhor está falando. Uma forma Uhum. aplicada, tipo, uma modelagem, alguma coisa do tipo. Pronto. Aí É você que o vai áudio aqui tinha dizer, por caído, exemplo. desculpa aí. Ah, entendi. Então, Filante, no caso, você está querendo fazer. Dê um exemplo aí. Assim, pode citar só uma ideia, não precisa ser nada muito, muito específico. Você não quer fazer uma pesquisa aplicada, por exemplo, né? É isso? Professor, porque assim, deixa eu... por exemplo, o volume para descobrir através da integral, o volume de uma caixa, uma aplicação assim, volume de uma caixa d'água, de um objeto. Pronto. Aí, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Você vai fazer, qual é o tipo de sua pesquisa? Você vai fazer uma pesquisa quantitativa, né? Feita a partir por exemplo, né, vamos tratar de modelagem matemática. Então, você vai fazer uma pesquisa quantitativa, né, baseada em modelos matemáticos pré-existentes. Nesse caso, o local da pesquisa, você vai desenvolver, né, ou você vai dizer, bem, será desenvolvida no IFP Campus Floriano, né, esse percurso metodológico, né, ou esse trabalho, né? O perfil dos pesquisados você não tem. Quando eu trago essa estrutura, é pensando naquela pesquisa em que nós vamos fazer, né, a intervenção em uma turma, ou não, tá certo? Aí, quais são os instrumentos que você vai descrever? Aí você vai dizer, nos instrumentos, você vai dizer, bem, eu vou usar tais teoremas, tais corolários, tais definições. E como é a análise dos dados? Você vai dizer, bem, você vai fazer a aplicação de métodos de cálculo, tal. Então, assim, é uma pesquisa, nesse caso aí, uma pesquisa aplicada, ela tem as partes dela, mas ela tem a especificidade, né? Então, quando eu preparei o slide, eu preparei para uma pesquisa em ensino de matemática, né? Porque é a orientação. Mas, nesse caso, Finlândia, você não se preocupe, porque a partir da aula de hoje, nós vamos criar um cronograma. A partir de agora, nós não vamos mais ter as postagens, né? Então, o que é que acontece? Toda semana eu vou me reunir com um ou dois de vocês, para que vocês me apresentem o projeto de vocês, o pré-projeto, e que a gente construa juntos. Então, no seu caso, a metodologia ela vai ter um outro perfil, que, em tese, tem um método também, né? Só que as partes vão ser outras, tá certo? Professor, eu também tenho uma dúvida relacionada a isso. Principalmente com base no perfil dos pesquisados. Eu estava pensando no meu tema e eu gostaria muito de trabalhar com etnomatemática. Nesse caso, eu vou querer estudar, ainda não decidi, mas talvez eu vá estudar comerciantes, feirantes, carpinteiros, pedreiros. E aí, a partir disso, o meu perfil de pesquisado vai ser feito em cima desse trabalho deles, né? E aí, a partir disso, eu também tenho que criar uma espécie de pesquisa para poder submeter no comitê de ética e pesquisa, né? Isso. Aí é exatamente o que eu vou conversar. Né? No caso, o Finlândia não vai precisar, porque ele vai fazer a partir de... Não é exatamente tão aplicada, né? Então, assim, por exemplo, uma pesquisa de matemática pura, que envolve você, por exemplo, fazer um levantamento sobre um teorema, tal. Não precisa de comitê de ética. Uma pesquisa de modelagem matemática teórica, que é, por exemplo, esse exemplo, o que o Finlândia vai fazer. Não precisa de comitê de ética. Uma pesquisa de modelagem matemática aplicada. Por exemplo, o Finlândia quer fazer um modelo... Vou dar meu exemplo. Né? No meu doutorado, eu estou pesquisando sobre adsorção de processos químicos. Né? Então, eu não preciso passar por comitê de ética. Por quê? Porque meu trabalho ele é todo... embora ele tenha as aplicações, mas não vão ser feitas em animais ou em seres humanos. Então, basicamente, você só vai para o comitê de ética
se você for fazer uma pesquisa aplicada, né? Ou em seres humanos, no nosso caso em seres humanos, né? Porque nós não vamos tratar, por exemplo, como lá na zootecnia, enfim, né, na veterinária, nós não vamos tratar com animais, né? Então, como nós vamos fazer, quem for fazer pesquisa aplicada com seres humanos, a metodologia precisa estar bem descrita, porque tem que ser dada entrada no comitê de ética e não é de um dia para o outro, né? Por isso a minha preocupação em quem for fazer esse tipo de pesquisa, né, fazer uma metodologia precisa, porque é exatamente isso que é cobrado lá no comitê de ética. Então, tem que estar bem descrito, senão você não recebe autorização para fazer sua pesquisa, né? Não são todas que vão fazer, mas as que forem aplicar, mesmo que sejam questionários, perguntas com professores, né, mesmo que você não ou alunos, mesmo que você não use a imagem ou os dados, mas mesmo assim ela precisa passar pelo comitê de ética. Que isso é o que a gente vai discutir caso a caso, né? Nas reuniões específicas. Tá certo? Viu, Valdemir? Certo. Então, no caso, eu teria que ter uma espécie de plano B, baseado no meu tema, caso eu não consiga aprovação no comitê. No comitê de ética, sim. Porque a partir de agora, os trabalhos aplicados, eles só vão ser permitidos se tiver aprovação do comitê de ética. Mas, assim, se você for fazer, não se preocupe, porque a gente vai dar atenção para que a gente submeta no comitê de ética e não tenha problema, né? Inclusive, eu poderia fazer até uma aula explicando sobre o comitê de ética, sobre como submeter, né? Eu acho que é importante, né? Porque eu não pensei nisso, em ter essa aula, porque esse trâmite você vai fazer com o seu orientador, certo? Qual é o importante? O importante, para quem for fazer pesquisa, Valdemir, aplicada, seja com professores ou com alunos, que tem uma metodologia bem escrita para não ter problema no comitê de ética. Certo? Certo. Pois pronto. E aí o que é que eu vou só compartilhar bem aqui minha página de novo com vocês. Só para mostrar aqui o modelo, né? Eu até já enviei no grupo, né? E no que acadêmico, no Classroom. Então, vão ser esses tópicos, tá certo? Introdução, objetivo, justificativo, referencial teórico, que eu quero combinar com vocês, para ser somente entre 5 e 8 artigos, tá certo? Metodologia, cronograma e referências. Tudo isso vai ser feito à luz do que a gente já tratou, tá bom? Só para dar uma orientação para vocês, né? Quando vocês forem fazer a pesquisa, né, existem alguns sites, por exemplo, a Cielo, Web of Science, enfim, né? Então, quando vocês forem fazer esse tipo de pesquisa, né, mais na frente, eu acho que eu vou até fazer um videozinho, vou fazer esse vídeo, explicando como é que vocês fazem a pesquisa usando o login de vocês, né, do IFP, porque vocês podem acessar qualquer base de dados dessa. Vocês lembram que vocês têm acesso à internet no campus, que vocês usam a matrícula de vocês e a senha? Sim. Pois pronto, pois existe uma parte uma parte importante do portal da CAPES, que é chamado de CAF, né? Se vocês escreverem CAPES, né, em que vocês vão pesquisar todos os periódicos da CAPES, tá certo? Então, vou só dar esse exemplo para vocês, porque às vezes aí vocês ficam pesquisando no Google, diretamente vocês não acham, às vezes, o artigo ou o trabalho que vocês têm, ou que é de interesse de vocês, né? Então, vocês podem fazer por esse periódico, né? A internet não está boa, porque aqui está chovendo muito, né? Se não tiver problema, eu vou fazer. Então, assim, olha, no CAF, você pode fazer uma pesquisa do jeito que você quiser, ou por periódico, ou por base de dados, que é o que eu quero que vocês façam, né? Essa pesquisa, tá certo? Então, tudo isso você pode fazer,
né? E aí eu vou ensinar para vocês como fazer aqui no site da CAPES, como fazer a pesquisa usando o login da instituição, tá bom? E quando vocês forem para o Google, né, eu quero só que vocês entendam. Por exemplo, eu vou pesquisar aqui uso de software, né? Deixa eu ver, tá? Ensino de matemática. Certo? Ó, se vocês forem fazer isso, né, um conselho que eu dou para vocês é vocês finalizarem com PDF, porque vão sair só segmentos, né, só arquivos em PDF. E nessas ferramentas aqui do Google, só uma orientação que eu dou para vocês, vocês podem dizer o que é que vocês querem, né? E aí eu aconselho vocês a pegarem artigos de, no máximo, 10 anos de publicação, para não ter aquela bibliografia antiga, né? O ideal seriam 5. Então, assim, o interessante é que a gente tenha artigos, por exemplo, nós estamos em 2021, de, no máximo, 2016, né? Então, ó, quando vocês fizerem aqui nas ferramentas que vocês disserem que só querem de janeiro de 2016 para cá, todos os arquivos que vocês encontrarem, né, vocês vão ser atuais. Então, quando vocês forem escolher os 5 arquivos de vocês, né, nesse caso, quem quiser fazer rápido, né, ó, vocês façam, né, usando as ferramentas, porque vocês excluem os artigos antigos, né? Por exemplo, esse aqui, ó, né? Tá certo? Então, assim, isso que eu queria mostrar para vocês, eu vou só interromper aqui, e o que é que eu queria combinar, né? Tá gravando aqui, eu vou disponibilizar no link, né, na nossa turma do Classe 1, e aí nós vamos, né, criar um calendário, um cronograma para nos reunirmos, né, na semana que vem. Então, qual é a tarefa que eu vou deixar para vocês essa semana? Que vocês construam um referencial teórico e tentem colocar naquele modelo de projeto o que vocês estão pensando. Por quê? Nós vamos discutir tudo isso individualmente. Nós vamos ter, cada um vai ter uma reunião no Google Meet comigo, individualmente, para que a gente vá discutindo os projetos, tá certo? Vocês têm que me entregar o projeto até o final do mês, para que eu apresente para os coordenadores, tá certo? O que é que eu quero receber de vocês? Eu quero receber o projeto e a defesa de vocês, o slide comentado, que eu vou colocar uma forma de vocês gravarem o slide comentado bem facinho, tá certo? Então, eu vou deixar o projeto e o modelo de apresentação de vocês até o final do mês. O que é que eu peço para vocês? Que essa semana vocês tentem fazer o referencial teórico, né? E que a partir da semana que vem a gente cria um cronograma para que a gente possa conversar. E aí eu vou deixar vocês à vontade o mês de fevereiro todo para vocês terminarem o projeto, tá certo? Lembrando que as atividades que a gente fez foi no sentido de vocês irem construindo. Eu acho que foi o Maxwell, não foi o Maxwell que conversou comigo dizendo que queria mudar aquela resposta, né? Assim, professor, é porque eu, parei para analisar algumas coisas que ficavam assim, estavam meio complicadas no meu trabalho, né? Porque estava ficando uma coisa muito complexa, na verdade. E aí eu, assim, não é que eu quis mudar a proposta, né? A proposta continua a mesma, só que eu também pesquisei esse final de semana e cheguei a uma conclusão melhor do tema e de possível mudançazinha, uma pequena alteração nos objetivos, né? Porque como eu também tive conversando com um professor do Instituto, né, que ele é professor da área do curso de eletromecânica, e ele me deu uns toques, assim, umas dicas acerca do pré-projeto, né. Uma delas foi melhorar o objetivo específico, porque estava muito, assim, modelar já é para quem está no mestrado, né, assim, modelar alguma coisa do zero, né, que seria basicamente a minha proposta, né. Eu não sei se o senhor parou um pouquinho para ler, lá tem modelagem, né, modelar, mas aí, como eu não tenho essa experiência de mestre ou de doutor, né, essa experiência tanto de conhecimentos matemáticos, quanto em termos de digamos assim, metodologia científica, né, não daria para me produzir um trabalho a esse nível ainda, né? E aí eu tive que caçar uma ideia mais tranquila para poder, assim, trabalhar no pré-projeto e, consequentemente, no TCC.
Pronto. Tranquilo. Mas, assim, o que é que eu vou deixar vocês à vontade? Para vocês usarem, né? O que a gente viu na disciplina para ir construindo. Se quiserem mudar, aquela resposta ela não é a resposta final. Né? Ali é só mais uma forma de instigar vocês a pensarem. Tá certo? Então, a partir da semana que vem, a gente vai tentar construir os projetos. Tá certo? Professor, a defesa vai ficar para o final desse mês ou para o início de março? Pois é, o que é a defesa? É exatamente esse slide que eu quero que vocês apresentem. Vocês me mandem um slide comentado que eu vou converter em vídeo, né? E aí, com o projeto de vocês, lá no final do mês, eu vou fazer uma reunião com os meninos e a gente vai sentar e vai distribuir. Se vocês tiverem preferência, se eu já estiverem conversando com algum professor, você já pode até fazer a indicação dele. Tá certo? Ok. Né? Então, assim, basicamente era isso, né? É mais para a gente combinar esse cronograma de visitas e eu apresentar o que estava faltando, né, do trabalho para vocês. Tá certo? Então, se alguém tiver alguma dúvida, senão a gente pode encerrar, que vocês vão já se preparar para a aula, para outra aula, né? Professor, eu queria trocar uma ideia com o senhor depois daqui. Pronto. Não, tranquilo. A gente pode até ir conversando aqui no WhatsApp, viu? Ou então aqui mesmo. Aqui mesmo, se tiver com... Pois pronto. Não, tranquilo. E se vocês podem abrir a câmera para a gente tirar uma foto? Cadê o menino? Os meninos saíram. Pronto. Que galera pesada. Eu vou... Pois pronto, gente. Pois por hoje a gente encerra, viu? Tá bom? E a gente vai conversando. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Professor, também queria conversar